Boa noite, companheiros amados. Sejam bem-vindos a mais um dia, mais uma noite de nosso curso. E hoje daremos continuidade ao tema da aula anterior, que foi sobre os capítulos 9 e 10 nos domínios da mediunidade, onde, a partir da aula do Dr. Rafael, apresentando esses dois capítulos, semana passada e hoje nós estaremos vendo quais são os capítulos ou assuntos do mecanismo da mediunidade que conversam com esses dois capítulos, que estejam correlacionados. Então, na nossa aula anterior, o tema foi sobre a obsessão, né, tendo em vista o episódio de possessão daqueles capítulos nos domínios, e hoje o fenômeno hipnótico, porque no capítulo 10, sonambulismo torturado, nos domínios da mediunidade, o processo que ocorreu entre a entidade, o espírito obsessor, junto a moça que estava pedindo socorro no grupo espírita, foi um processo, uma vinculação de hipnose entre o espírito e a médium. Só que antes mesmo de nós entrarmos nesse tema, ou melhor, ilustrando um exemplo sobre o fenômeno hipnótico, conforme André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade apresenta, vamos pensar em um fato onde nós podemos compreender que o nosso cérebro, nossa mente, ela irradia ondas mentais. Então eu peço, nesse instante, cada um de nós lembrarmos quando nós pegamos uma pedra, uma pedrinha, e jogamos numa água, em um lago. Então imagine soltar uma pedra sobre um lago. Quando a pedra bate na água, o que acontece no lago, na superfície do lago? Se formam ondas. E elas se propagam em todas as direções ao redor daquele ponto, que foi o ponto que irradiou. Muito bem. Se cada um de nós soltarmos não só uma pedra, mas várias pedrinhas, solta uma pedrinha, dali um segundo mais uma, e uma pedra caindo por segundo, o que vai acontecer com a superfície da água? Vai ficar constantemente irradiando essas ondas pela água. Muito bem. Vamos trazer para nós agora espíritos que somos. Imagine que cada cérebro, cada mente de espírito é um ponto que irradia estas ondas de forma, pensando aqui, análoga às ondas que vimos na água, mas cada espírito, cada ser, cada princípio inteligente irradia, é um ponto de irradiação onde, ao invés do lago, nós estamos no fluido universal. Esse fluido universal realiza o papel do lago e a onda se propaga por todas as direções em torno de nós mesmos. Então nós somos esse centro irradiador, o ponto de irradiação de ondas mentais, a exemplo daquela onda na água, como nós pensamos agora. Então cada mente é um gerador de ondas mentais e que se propagarão em todas as direções. Muito bem. Vejamos um episódio de Jesus para ilustrar, começarmos a entrar profundamente em exemplo mais palpável sobre um fenômeno de indução mental.
Quando ele sobe no Monte das Oliveiras, e lá no alto, junto com aquela multidão imensa ao redor, e ele começa a vibrar na sua onda mental a esperança, ele vai na sua própria mente percebendo quais são as situações de evolução e progresso que o ser pode ter e com isso projetar a esperança de viver. Com esse objetivo, ele começa: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles terão misericórdia. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. E ele continua todas as bem-aventuranças, simultaneamente ele irradiava essas ondas mentais em todas as direções dele e do planeta e do próprio cosmos, porque estamos falando de um espírito de poder mental como o de Jesus. Aquela irradiação do Cristo, naquele momento, ela causou impacto na mente de encarnados que estavam ali e desencarnados, induzindo a cada um à esperança, ao progresso, porque afinal de contas seríamos todos e seremos bem-aventurados. Ali nós temos um exemplo clássico de Jesus, em que ele irradiou a sua onda mental para todas as direções de forma direcionada. Parece até uma redundância dizer que ele irradiou para todas as direções de forma direcionada. Foi um paradoxo que eu estou dizendo. É que na prática as ondas se propagaram em dimensões do espaço, transcendendo também o tempo, e várias dimensões. Só que ele estava direcionado em uma virtude específica. Não só uma, mas uma que dá um norte para todas as outras. A esperança. O tratado de esperança que ele deixou para a humanidade. Então, naquele dia, nós podemos observar um fenômeno de grandiosa indução mental, porque todos estavam focados nele. Nesse instante, quando falamos da bem-aventurança, o que ocorreu no ambiente? Alguns de nós temos percebido uma pequena mudança no ambiente, no nosso ambiente mental. Por quê? Focamos em um ponto. Então, este fenômeno, sempre que nós estamos atentos ou focados em um ponto, em algo específico, uma ideia específica, nós entramos na sintonia ou frequência da natureza desse ponto ou dessa ideia. Entramos em frequência, em sintonia com a origem que está sendo transmitida esta ideia. Seja a partir de um quadro, de uma leitura, de uma obra artística, ou assistindo a um espetáculo. Se estamos atentos, focados, ali nós estamos entrando em junção de ondas mentais. A experiência do capítulo 10 foi o momento em que a moça ela procurou ajuda no grupo espírita, como o Rafa colocou, e Aulus explica que ela atravessava uma complicação desde a infância e puberdade. Ela tinha um assédio à distância daquela entidade. Então nós sabemos que havia nós sabemos hoje que havia uma vinculação de outras encarnações nesse episódio, como foi apresentado, e
o que nós chamamos a atenção para aqui, para os mecanismos, é que havia um assédio à distância. Então, desde a infância e puberdade, o espírito já tentava atuar nela, só que à distância. Por que a distância e conseguia ainda um pouco atuar? Porque eram irradiações de ondas mentais. Então as ondas, elas conseguem transcender o espaço. O que aconteceu com ela? No momento em que depois que ela casa, o inimigo de outrora reaparece. Quando o inimigo de outrora reapareceu na condição de marido atual, com a tarefa de ajudar a companheira e reeducá-la, e fraquejando nossa amiga nos primeiros tentames da responsabilidade maternal, lembrando, ela iria receber essa entidade como filho, só que lembram, ela cometeu o aborto. Então, no momento que ela ia ter a aproximação dele maior, porque durante a infância estava distante, ela sentiu mais de perto, não só as ondas, mas aí sentiu as partículas de sentimentos que aquela entidade trazia em relação a ela. E aquilo deu uma tremenda repugnância, ela acabou não reagindo de forma, no sentido da responsabilidade, e cometeu o aborto. Em sequência, Hilário menciona: vê-se bem que é a nossa própria irmã quem fala e gesticula, porque ela naquele momento, naquele sonambulismo torturado, ela estava gritando sob a influência da entidade. Ela estava gritando e tudo, esbravejando. E o Hilário fala que, peraí, na verdade é ela que está tendo essa manifestação. Não é a entidade que está. Então, na verdade, ela estava sentindo, reagindo sobre as ondas mentais hipnóticas que ele tinha em relação a ela. Sim, entretanto, encontra-se imantado ao companheiro espiritual, cérebro a cérebro. Imantada. Em nosso estudo da semana passada, nós vimos que um vínculo, um fulcro energético no perispírito, nos sentimentos, nos dão o vínculo com aquela pessoa, com aqueles espíritos que nós tivemos convivência, ou um vínculo, né? Aqui ele coloca imantado ao companheiro espiritual, cérebro a cérebro. Já está aqui num tipo de obsessão mais complexa. E quando se fala cérebro a cérebro, lembrando de André Luiz, vou pular um pouco. André Luiz, eu volto nisso. André Luiz apresenta para nós que nós temos, deixa eu ver se é aqui, não coloquei. André Luiz, ele diz para nós que cada espírito se une cérebro a cérebro através de ondas mentais. Estas ondas é que mantiveram os dois imantados um no outro. Então, mesmo estando à distância, ela sentia totalmente a energia da entidade. Então, nós vamos aqui exemplificar dois aspectos. Uma entidade pode se comunicar por meio através de ondas, ou a própria obsessão no sentido de ondulatório ou partícula. É a dualidade onda-partícula, que também vimos no início dos nossos estudos, do curso. A dualidade onda-partícula, pensando na mente, na comunicação entre espíritos, ela vai ser refletida e percebida de acordo também com os tipos de obsessão. Num caso de fascinação, ou num caso como este aqui, em que mesmo a entidade estando à distância, as ondas mentais da entidade conseguiam agir na encarnada. Então nós temos um vínculo de ondas, que está além da distância. Não só em distância maior, como o obsedado
obsediado, ele nem às vezes nem percebe que ele está sobre esta influência, porque a entidade atua à distância por meio de ondas. Existem, é claro, outros tipos de formas de conexões, mas esta é um exemplo onde ocorre o processo de ondulatório. Agora, no momento, por exemplo, em que uma entidade está mais próxima, e não é uma vinculação ainda talvez tão profunda, porque eles tinham uma vinculação bem profunda, é de alguma encarnação anterior, e no período entre vidas eles estavam juntos. Ela já estava sofrendo o ódio dele lá e vice-versa. Só que quando reencarnou era para ele ser filho dela. Para quê? Para transformar os vínculos de ódio em amor. Ela rejeitou, então o ódio dava essa conexão ondulatória à distância. Imaginando que o ódio de um e o ódio de um era o transmissor, caso a entidade, e o ódio ou a repugnância dela era a recepção. Então, transmissor, receptor. Como o vínculo deles era maior, tanto é que nasceria na mesma família, as ondas mentais atuavam nela e ela se entrava em forte reação, em fortes reações. Quando uma entidade está próxima, ou é uma comunicação, vamos pensar que o indivíduo ele vai transmitir uma mensagem por psicofonia, a entidade se aproxima e ali há a transmissão da informação para o médium. Nessa transmissão próxima, nós temos um fenômeno que são irradiadas as partículas mentais, as partículas de sentimentos, e o médium dá a comunicação, né? E transmitindo e sentindo as emoções que o espírito está passando. Então ali tem um acoplamento de partículas, até vinculação nos centros de força, porque você sente ali o taquicardia, você sente as emanações da entidade que está próximo de ti, tanto pela aura dele, ou dela, né? Tanto pela aura da entidade, não importa agora, pela aura da entidade, como pelas partículas que estão próximas sendo irradiadas em nós. Então nós temos uma diferença de comunicação, uma por partículas, tem uma proximidade, tem uma direção. A outra é ondulatória, porque aí vai pegar o quê? Cérebro a cérebro. Aí a mente, no caso do obsediado, ela fica meio que refém do outro cérebro, que pode estar muito longe, uma outra pessoa, ou mesmo uma outra entidade, no caso de uma obsessão aqui, né? Então são dois tipos. Aulus, naquele episódio, ele diz, aí que ele afirma, ela tem as células do córtex cerebral totalmente destrambelhadas pelo desventurado amigo em sofrimento. Nos transes em que se efetua a junção mais direta entre ela e o perseguidor, dementado, cai em profunda hipnose. Então ela cai em profunda hipnose em contato com as ondas mentais dele. Ou seja, qual acontece a pessoa magnetizada nas demonstrações comuns de hipnotismo. Demonstrações comuns de hipnotismo, como possivelmente nós já tenhamos visto na TV ou algo do tipo. E passa de imediato a retratar-lhe os desequilíbrios. Então ela estava retratando, expressando os desequilíbrios que ele tinha. Então, nesse capítulo ainda, né, o tratamento foi se passando, ela foi recebendo o tratamento, a entidade também, a entidade até chorou e permaneceria em tratamento por mais tempo. E eles afirmam naquele momento, nessa altura, né, com a colaboração de amigos espirituais da casa, o hóspede foi retirado do ambiente psíquico da jovem senhora, que voltou à normalidade. Então olha que interessante,
o hóspede foi retirado do ambiente psíquico da jovem senhora. Ah, então ela tem um ambiente psíquico. E ele era quem estava como hóspede ali, ou estava ali presente no ambiente psíquico dela. Então tinha uma aceitação dela? Tinha uma certa aceitação. É aí onde ela, como sendo médium, ali no caso ela é médium, todo um trabalho de caridade, estudo e direcionamento do grupo espírita ali faria com que ela mudasse totalmente essa aceitabilidade, né? Agora, o que chama atenção é que nós temos um ambiente psíquico, a nossa casa mental. Então, nesse caso, quando afastou ele, não afastou fisicamente, porque a distância ele consegue atuar. É um afastamento do ambiente psíquico. O espírito foi retirado para tratamento e pode ser que ele precise voltar para continuar a ser tratado, para desvincular-se dela. No momento em que o nosso ambiente psíquico irradia uma frequência diferente daquela entidade, ele não consegue mais se hospedar no nosso ambiente psíquico. Então, a que espíritos, aí cabe a reflexão para todos nós. Que tipo de hóspedes nós estamos trazendo para o nosso ambiente psíquico? É nesse sentido que é uma reflexão profunda, porque em processos mais graves, nós não sabemos de fato que estamos recebendo estes hóspedes à distância, né, mentalmente, em nosso ambiente psíquico. Por isso que Jesus nos chamou a atenção para o vigiai e o orai, para não cair em tentação. Porque André Luiz aqui ele afirma, mais à frente nós vamos ver, entrando agora no fenômeno hipnótico, nos capítulos 13 e 14, que o discernimento e o uso da razão é que nos dá a total possibilidade de desvinculação. O uso da razão, o exercício do discernimento sobre aquilo que nós vamos fazer. Porque esse processo hipnótico, como vimos aqui no caso dos domínios, ele acontece a partir dos hábitos mentais que ela tem. Os hábitos mentais, ou os reflexos mentais, é que irradiam a frequência característica. Essa frequência, essas ondas, a partir dos nossos hábitos mentais, é que vão dar a ligação ou vínculo com, ou melhor, a sintonia com os espíritos que nós temos ao redor, encarnados ou desencarnados. Então nós vamos ter aqui, no caso da razão, do uso da razão, como algo extraordinário para a nossa própria liberdade. É aquela frase no final do nosso estudo de semana passada: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer, sim, pelo estudo, pela razão, sentindo o conhecimento, mas é pela prática, pelo exercício prático dessa verdade, dos ensinamentos de Jesus, é que ela nos liberta. Então é preciso termos um discernimento para agir com a verdade, para que assim a gente possa quebrar os velhos hábitos da nossa mente. A gente pensa, nossa, é difícil mudar, é difícil me transformar interiormente, reforma íntima, mas a questão é, o que eu preciso reformar? O que é que eu preciso transformar em mim? Agora pensando de forma palpável, são esses reflexos psíquicos, são esses reflexos mentais que trazemos, que são estruturas no mental e que exercem uma função similar aos reflexos que temos no nosso sistema nervoso, e que eles, a partir de um estímulo,
detonador, eles reagem de forma automática. Lembrando da velha imagem, quando a gente se aproxima de uma panela na cozinha e ela está quente e sem nós sabermos, só de encostar na panela e está quente a gente já tira a mão automaticamente. Então é um reflexo de sobrevivência que temos e que ao encostar a gente não para raciocinar que está aqui, não, é automático. É um reflexo incondicionado, é um reflexo que já faz parte dos nossos instintos de conservação. A partir de vários milênios de hábitos, esse reflexo é construído. André Luiz afirma que da mesma maneira, os nossos reflexos psíquicos condicionados, eles se revestem de suma importância em nossas ligações mentais. Eles são adquiridos de acordo com a minha repetição naquele hábito. Então, se eu tenho um hábito de falar mal de alguém, ocorre um treinamento tanto no cérebro físico como na estrutura perispiritual associada à mente, ao reflexo mental. Só que este reflexo, ele não só atua no momento de reagirmos. É agora que a gente entra na parte do fenômeno hipnótico. É porque esse reflexo, ele irradia onda mental característica daquele sentimento, daquele tipo de padrão mental. Então, se é culpa, aí em outros livros de André Luiz fala do pensamento dominante, né? Se é culpa, nós vamos irradiar um tipo de padrão associado à culpa, como foi no capítulo 9, aquele outro companheiro do livro, que a culpa o vinculava à entidade, no caso da possessão. Se o reflexo principal ali for medo ou revolta, são outros padrões de onda que serão irradiados a partir desses reflexos psíquicos que trazemos. Quando a gente pensa em Francisco de Assis, que já trabalhou um grande aspecto mental ali, junto ao Cristo, ensinamento de Jesus, a gente vai perceber reflexos em Francisco de Assis associados à caridade. Reflexo mental muito forte no desprendimento. O próprio Chico Xavier é um espírito que já trouxe um reflexo mental bem construído da humildade, por ter já repetido várias vezes a experiência prática de vivenciar a humildade ao longo de reencarnações outras. Porque nessa foi a humildade a principal virtude que a gente pode afirmar como principal reflexo mental estruturado nele e que o fez e que deu base para ele desempenhar a missão e adquirir outras virtudes. Então, a humildade era característica intrínseca naquele espírito por já ter repetido aquelas experiências de humildade e adquiriu isso em si. Agora, da mesma maneira, é que nós repetindo as virtudes, a prática das virtudes, é que nós construímos reflexos mentais embasados no ensinamento de Jesus. Por outro lado, o hábito de repetir, o hábito, no caso, a repetição de vivenciar experiências menos felizes, nos faz edificar em nós reflexos também menos felizes e que vão irradiar ondas características. Então nós temos aí a importância de que as nossas ligações mentais são diversas. Esses reflexos, todos eles são presididos e orientados pela indução. Então são essas ondas que vão induzir uns aos outros. Porque ali no hábito, vamos pensar no fenômeno hipnótico,
que vemos na TV, que é um exemplo que o André Luiz coloca no Mecanismos. Quando num espetáculo menos feliz desses fenômenos que ocorrem diante da massa de pessoas, às vezes 4 ou 5 pessoas são ali induzidas, afirmado pelo magnetizador, né, a partir de um agente de indução. Ele diz: está frio no ambiente, aqui está frio. E ele vai irradiando essas ondas de informação que está frio. Aqueles que tiverem a aceitação mental, a aceitação do magnetizador, alguns podem cair podem cair em sonambulismo, outros letargia, e outros podem ali realmente começar a sentir frio, demonstrar que está sentindo frio. Aí começa a pegar a blusa, cada um do seu modo, pega a blusa, ajeita e etc. O que acontece nisso? Nesse caso, ocorre o estímulo, ocorre uma indução, e as pessoas vão reagir de acordo com os seus reflexos. Então, quando está frio, alguns têm o hábito de tremer, outros têm o hábito de já ajeitar o agasalho. Então, são reflexos naturais que a gente traz aqui no ponto de vista físico, né? No ponto de vista aqui sobrevivência. Trazendo este exemplo para a vinculação mental de relacionamento, a mesma coisa. Às vezes são reflexos ou hábitos de reclamar, ou hábito de julgar alguém. Então o que acontece? A partir de um estímulo externo, nós reagimos ali, eventualmente, de uma forma menos feliz. Quando reagimos, ocorre a irradiação das ondas. É nesse instante que o fenômeno hipnótico ele também se dá. É um processo de indução. Não é que nós vamos ser, aí nesse caso nós induzimos e somos induzidos. Porque nenhuma mente para de irradiar. O que é importante é percebermos que neste fenômeno existem agentes de indução que são os fatores indutivos de todo esse processo. Então nós temos a indução e, em forma mais profunda, o fenômeno hipnótico, que aí é a entrega total, a vinculação total, sem o discernimento. Em caso de hipnose, a pessoa ela está sem o discernimento naquele momento, naquele instante. De forma leve, é o fenômeno de indução que ocorre com todos nós, naturalmente. Indução ao bem ou indução a coisas menos felizes. Nesse caso, a definição de agente de indução que André Luiz dá é que, conquistada a razão com a prerrogativa da escolha de nossos objetivos, todo alvo de nossa atenção se converte em fator indutivo, compelindo-nos a emitir os valores do pensamento contínuo na direção em que se nos fixe a ideia. Então, todo alvo de nossa atenção, aquilo que estamos atentos, se converte em um fator indutivo. Aquilo é um fator que pode nos induzir. Nós temos, claro, o discernimento e a razão para discernir o que nos serve e o que não nos serve. Só que é aqui que está o fator indutivo e que no fenômeno hipnótico ele é usado. Alguns usaram o amuleto como um fator de indução. Outros utilizam uma estátua ou outra coisa, ou um sino, uma batida. E aí são vários tipos de fatores que vão ali focar a atenção da pessoa. Focou a atenção, aí o magnetizador começa a irradiar uma informação para aquela pessoa. No caso do espírito, o fator de indução passa a ser o quê? Uma conversação.
Então, uma conversa, a gente está atento. Olha lá, voltando, o alvo de nossa atenção se converte em fator indutivo. Então, o que eu tenho ficado atento no meu dia a dia? Que tipo de coisa me atrai e eu fico atento? Porque quando eu estou atento a determinados tipos de filmes, leituras, são fatores de indução para eu me vincular àquela frequência que está sendo irradiada. Aí André Luiz começa a dar os exemplos. Uma conversação, essa ou aquela leitura, a contemplação de um quadro, a ideia voltada para certo assunto, são fatores de indução. Porque a partir do fator de indução que conecta. Conectando, a entidade consegue transmitir a onda mental, a informação que é dada. No caso no capítulo 10, era o que acontecia. Ela tinha fatores de indução e ela baixava a frequência, como a gente chama, baixou a frequência e ela... Qual que era o fator de indução? Era a própria presença espiritual dele. A presença espiritual dele possibilitou foi um fator de indução, e ela, no caso do ódio, e ela permaneceu mentalmente conectada. A partir disso, à distância, ele conseguia atuar. Porque já manteve-se as ondas mentais conjugadas, vinculadas. E para desvincular, aí vem um processo de reforma interior. O exercício das bem-aventuranças na própria vivência diária durante os relacionamentos. As bem-aventuranças que Jesus exemplificou, quando aplicamos ela na nossa atenção, digamos que quando nós tornamos as bem-aventuranças um fator indutivo, nós somos induzidos ao progresso, somos induzidos à reforma interior. Porque no momento de estar numa conversa, ou na leitura de um livro, nós vamos conseguir filtrar com a razão aquilo que nos serve ou aquilo que não nos cabe mais. O que nos convém e o que não nos convém mais. Não é nós vivermos alheios, ou no caso, alheios não é a palavra, não é nós vivermos fechado em quatro paredes e não sair de casa mais. Não é isto. Porque um espetáculo, um conselho, uma opinião, tudo são agentes de indução. Então eu vou me isolar. Não, de forma nenhuma. Por isso nós temos a inteligência, a razão, que nos dá o discernimento. E discernimento do quê? Da frequência que eu vou permitir entrar na minha casa mental, no meu ambiente mental, que foi o início do nosso estudo de hoje. Que aquela entidade estava habitando o ambiente mental dela. Quando eles retiraram ele do ambiente mental dela, ela voltou ao normal, né? No sonambulismo torturado que ela tinha. Então nós temos condições de colocar ou retirar também, a partir do exame, do exercício desta fé que raciocina e é operante. Nesse sentido, é que eles são estímulos, agentes de indução, e é onde o fenômeno hipnótico ele se dá. Exteriorizando-se em mais rigoroso regime de ação e reação sobre si mesma, a corrente mental dos assistentes, capazes de entrar em sintonia com o toque de indução do hipnotizador, passa a absorver-lhe os agentes mentais, predispondo-se a executar-lhe as ordens. Semelhantes pessoas não precisarão estar absolutamente coladas à região espacial em que se encontra a vontade, que os magnetiza. Podem estar até mesmo muito distanciadas, sofrendo-lhe a influência através do rádio, de gravações e da televisão. Aqui ele mostra que nesse fenômeno realmente não existe distância, porque a partir do rádio ou de uma gravação de uma televisão, o que acontece?
Se é uma televisão, a pessoa está atenta, ela está focada. No momento em que nós focamos a atenção, aquilo ali passa a ser um fator de indução para mim. Sendo um fator de indução, temos a oportunidade de utilizar a reflexão, no caso a razão, para filtrar o que me serve ou não. Quando não ocorre o exercício da razão e vem a aceitação daquele estímulo, é o que ocorre nesse fenômeno. A influência consegue atuar. Desde que se rendam profundamente, olha só, desde que se rendam, André Luiz diz, profundamente à sugestão inicial recebida, começam a emitir certo tipo de onda mental com todas as potencialidades criadoras da ideação comum. Então, aquele que aceita, que se rende profundamente à sugestão inicial, irradia um tipo de onda mental. Então, neste capítulo de Nos Domínios, a jovem, ela recebia a ação da entidade, das ondas mentais da entidade. Só que ela, a partir disso, emitia um certo tipo de onda mental. Olha o reflexo, né? A reação. Um certo tipo de onda mental que mantinha o circuito fechado, a vinculação. Então, a entidade irradiava e ela devolvia uma outra onda, mantendo a conexão. O fluxo de ir e voltar desta onda. Para exemplificar o que vimos sobre a dualidade onda-partícula, que a gente conversou, acho que na aula 2 ou 3, em que este tipo de vinculação, como no fenômeno hipnótico, como ele é indiscriminadamente à distância, então é um fenômeno ondulatório. Um fenômeno ondulatório, porque a onda ela tem velocidade. Então, como vimos, um elétron veloz, ele vai ter uma frequência. Um elétron mais lento no movimento, ele vai ter uma frequência mais baixa. Então, esse tipo de vínculo é de natureza ondulatória. Por isso, no mental, por isso o cérebro é que está vinculado. Quando o vínculo está associado às outras energias que trazemos, parte emocional, sentimento direto, desvinculando uma pessoa a outra, ou a emoção, aí vai se tratar de mais no sentido de partículas. É óbvio que as ondas mentais da entidade serão transmitidas, num caso de um tipo de obsessão diferente. Mas aí, no caso, por ser mais próximo, até fisicamente, são as partículas da entidade. Então, no fenômeno hipnótico, quando a pessoa ela devolve a onda, ela fica habilitada a plasmar as formas, pensamentos que lhe sejam sugeridas. Ela fica habilitada a plasmar as formas, pensamentos que o magnetizador está sugerindo. Então, no momento do frio, na hora ela plasma uma forma pensamento em torno dela mesma de situação de frio extremo. E aí digamos que essas formas pensamentos atuantes no circuito nervoso da própria pessoa fazem ela reagir como se estivesse, na verdade ela tem a sensação de frio a partir das formas pensamentos que ela mesma plasmou a partir do estímulo do magnetizador. E aí podem ser formas pensamentos dos mais diversos tipos, várias diversas naturezas. Formas essas que, estruturadas pelos movimentos de ação dos princípios mentais exteriorizados, reagem sobre elas próprias, determinando os efeitos ou alucinações que lhes imprimam a vontade a que se submetem. Existem casos de obsessão dada por fenômeno hipnótico em que a entidade faz a pessoa sentir, no caso aqui percebemos efeitos, né? Sentir nela mesma algo ilusório, ou algo sobre ela mesma. Então, pensando, de alguma forma, a pessoa
que está sendo obsediada, imagine que ela receba uma informação do espírito obsessor de que ela não merece ser feliz, ou de que ela é culpada. No momento em que ela aceita essa onda ou essa informação, o que vai acontecer? Cada estímulo que ela receber, ela vai reagir sobre ela mesma. E aí, acreditando que ela é culpada ou que ela não merece ser feliz. Então, a partir de um estímulo externo, a onda mental da própria pessoa reage e nela mesma ela passa a sentir os próprios defeitos. E quando isso aqui é um tipo de obsessão, claro, vinculação, uma forma de manipulação mental. Aí a gente volta a falar de Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nos liberta, inclusive, desses tipos de vinculações que uma entidade pode ter sobre uma encarnada, ou que uma encarnada pode ter também sobre uma entidade, no momento de desdobramento durante o sono. Existem graus de passividade. Então, induzidos pelo impacto de comando do hipnotizador, os hipnotizados produzem oscilações mentais de frequência peculiar a cada um. Oscilações essas que, partindo deles, entram automaticamente em relação com a onda de forças positivas do magnetizador, voltando a eles próprios com a sugestão, voltando a eles próprios com a sugestão que lhes é desfechada. Vamos observar essa figura para ilustrar o que foi lido agora. Aqui nós temos um emissor, magnetizador, atuando em um receptor, podendo ser aqui uma transmissão próxima. Mas quando é à distância, vimos que é um fenômeno ondulatório. Nesse caso, André Luiz diz que temos aí a perfeita conjugação de forças ondulatórias. Ele irradia a onda e o receptor devolve uma resposta. Aí cria o circuito. Por se tratar de onda, nessa ilustração, a onda mental que a pessoa irradia com a intenção direcionada vai induzir diferentes pessoas ou diferentes espíritos. É aqui que entra a parte do discernimento. A oração, ela é uma ação mental desse aqui e que o faz entrar em outra frequência. A prática da caridade, que é a vivência do amor, ela também consegue promover uma quebra, uma mudança. Por isso que na leitura do capítulo 10, o orientador diz que essa moça precisará estudar, passar pelos estudos e trabalhos na seara espírita ali, para conseguir renovar essa energia. E a entidade também ser tratada para que, a partir do perdão, ela consiga se redimir. Então, é sempre um fenômeno de ondas. Trazendo isso daqui do ponto de vista, como vimos no início, das bem-aventuranças, as ondas mentais de Jesus, elas nos induziram para uma resposta de progresso. Então, quando recebemos uma onda, nós devolvemos para aquele emissor algo de forma parecida. Se alguém tiver alguma pergunta. Se a doutora quiser acrescentar também alguma coisa para nós. Então, que os nossos evangelhos dentro do nosso lar, que a nossa prática da caridade, do amor, sejam fatores de indução
para quem estejam junto de nós. Todos somos agentes de indução. E tudo que nós fazemos, as pessoas nos copiam ou são induzidas a fazer igual. Então que essa frequência aqui, ó, se nós somos aqui os emissores, que essa nossa frequência seja indutora ao bem, indutora ao Cristo, porque a obra também não nos pertence, mas pertence a Ele. É levarmos corações para o Cristo. E aí não se trata de um fenômeno hipnótico, apenas de indução, porque no fenômeno hipnótico não há o respeito à individualidade do ser, não há o respeito ao livre-arbítrio do irmão. Então, quando usada o fenômeno hipnótico na prática diária, apenas de forma terapêutica, é que André Luiz também diz no Mecanismos que existem terapias a partir dela. Aí é um uso diferenciado. E ele diz, só para encerrar, no capítulo, que ele coloca esse tema no Mecanismos da Mediunidade não para que as pessoas façam esse procedimento indiscriminadamente ou por curiosidade. Apenas é colocado no livro Mecanismos da Mediunidade esse assunto para nos mostrar sobre os mecanismos da nossa própria mediunidade, como filhos do Criador. Boa semana a todos.